Apareceu o início ali da gravação, né? Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa estarmos aqui em mais uma reunião do COMPAS, Conselho Municipal de Cultura de Paz. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, a Devani Rotter. Ela está em Curitiba, né? E ela falou recentemente aqui em Londrina, no Fórum Desenvolve Londrina, e eu achei a palestra dela muito interessante, muito enriquecedora, né? E vai falar sobre pertencimento, sobre mobilização social, né? E como o Compass, o Conselho, faz muito isso, eu achei que era muito importante a gente ter essa palestra dela aqui no nosso Conselho. Depois que ela fizer a fala dela, vocês vão poder perguntar e conversar com ela, né? E a gente vai deixar tudo gravado, então você que está chegando depois aí no YouTube vai poder também acompanhar tudo. Eu vou iniciar aqui lendo o currículo dela, para que também fique bem registrado aqui, porque ela realmente tem um currículo bem extenso. A Devani Rotter, criadora do Conselho de Comunicação Interna 4.0. A Devani é fundadora e diretora-presidente da Ação Integrada, a primeira agência de comunicação e relacionamento com colaboradores do país. Formada em Relações Públicas pela UEL e com especialização em marketing pela Universidade Federal do Paraná e especialização internacional em comunicação interna, a Berge também possui formação pela ADIGO na facilitação de grupos e processos de mudanças organizacionais, em uma visão integrada do ser humano e das organizações. Tem formação em coaching pelo Corporate Coaching do Brasil. E mentoria pela Fundação Getúlio Vargas. Possui mais de 35 anos de experiência e atualmente realiza workshops lideranças comunicadora, diagnóstico, planejamento estratégico e consultoria nos clientes, além de liderar o time e gestão de ação integrada, que completou em 2001 26 anos de atuação. Então, Devani, é com você agora, fala, se você quiser pôr a sua apresentação e iniciar. Obrigada, pessoal, bom dia a todos, formal agora. Eu sei que o conhecimento nunca é demais, então o que eu vou passar aqui para compartilhar com vocês é um conhecimento que eu adquiri no mundo das organizações, trabalhando com colaboradores. Então, não foi com instituições públicas, com comunidade, com sociedade, mas eu acredito que dá para pegar um ou outro conteúdo e a discussão, a gente usa aqui na Ação Integrada um conceito que é piramidar, a partir de uma ideia, a ideia do outro, eu tenho uma terceira ideia e a gente cria o novo. Então, a minha proposta aqui com vocês é essa, e não tenho pretensão nenhuma de ser dona da verdade. Então, se tiver alguma coisa que vocês não concordem, a gente discute. Combinado? Combinado. Então, vamos lá. O ruim do Meet é que eu vou deixar de ver vocês, né? Mas faz parte. Mas nós vamos estar aqui, qualquer coisa. Qualquer coisa vocês me falam, tá bom? Tá ótimo. Entrou, tudo certinho. Obrigada. Então, é isso que o Luiz já nos apresentou, né? Eu sou a fundadora da primeira agência de comunicação interna do Brasil. A gente trabalha, eu falo comunicação interna, mas hoje, mais do que nunca, é comunicação com colaboradores, que não existe mais o portão que a gente falava antes, os portões da fábrica, né, se falava antes interno, e o mundo externo se falava lá fora. Não, agora está tudo junto e misturado. A gente tem um propósito, tem muito a ver, a gente nasceu já com esse propósito, que é conectar pessoas e organizações contribuindo para a transformação no mundo melhor. Eu acredito que o poder econômico das organizações é onde a gente hoje tem conseguido fazer mais transformações. Ela tem gerado muita transformação no mundo. E a gente, com comunicação, a gente transforma, até porque a missão da comunicação é transformar pessoas.
Então, o tema que eu vou falar é sobre pertencimento como indutor de ações de engajamento do londrinense. Na realidade, eu vou fazer uma analogia, né, porque eu não estou em Londrina, não conheço tanto assim mais Londrina, não discuto profundamente como vocês discutem a cada 15 dias, mas eu vou trazer o conceito tentando abarcar isso para que a gente possa discutir depois. Então, a primeira coisa que a gente vai começar a falar é pertencer. Eu pertenço, eu faço parte de algo, e isso é inerente, é original, do ser humano. Faz parte eu precisar me pertencer a algo. Quando eu brinco que quando a gente é adolescente, a gente se veste do mesmo jeito. Se eu sou skatista, eu me visto do mesmo jeito. Na universidade, depende do curso que eu faço, eu me visto do mesmo jeito. Então, a gente sempre tenta se moldar ao grupo para ser reconhecido e pertencer a algo. E já Aristóteles dizia isso, que o homem é, por natureza, um animal político, e ele precisa viver em sociedade. Então, agora, na pandemia, a gente está percebendo a falta que faz o outro, né? A falta que faz estar junto em grupo. E a gente percebe aí os grupos, até outro dia eu ouvi, que eu acho que foi aí em Londrina, um grupo de velhinhos foi preso, não, né? A polícia precisou fechar um bingo. Por quê? Porque é a necessidade de estar junto, né? E a pandemia nos distanciou disso. E a felicidade plena só é alcançada na comunidade. Então, por isso que a gente acredita que comunicação faz parte dessa natureza do ser humano primordial de se comunicar. Primeira coisa, quando a gente sai do útero da mãe, a gente já chora, a gente já se manifesta, a gente já se expressa. E engajar é fazer algo com dedicação. Eu só faço algo com dedicação naquilo que eu acredito, naquilo que o meu emocional faz acionar alguma motivação para eu fazer algo, tá? Então, pertencer é fazer algo, é fazer parte de algo, e engajar é fazer este algo com dedicação. E aqui na ação, a gente utiliza o engajamento do colaborador de uma fonte, de uma consultoria global bem importante, que a gente considera que ela é uma autoridade no assunto de pessoas, que é a Aon. Então, para o engajamento, que é o que se fala tanto, engajar pessoas, engajar o colaborador, a gente foi buscar uma definição e nós consideramos essa definição a mais adequada a que a gente acredita mais. O primeiro comportamento é as pessoas falarem coisas positivas sobre a sua empresa, para os seus familiares, para os seus colegas, enfim, eu falo. A segunda, eu tenho intenção de permanecer nessa empresa. Então, além de falar, eu quero ficar. E a terceira, eu me entrego o meu melhor esforço para ajudar a empresa a ser bem-sucedida. Então, isto é dar um passo a mais para que essa empresa tenha sucesso. Então, esses são os componentes, os comportamentos que a gente vai falar daqui para diante do que seja engajamento. Para fazer essa apresentação, eu fui lá nos indicadores, né, no estudo que o Fórum Desenvolve Londrina fez, e eu pensei alguns achados desse estudo. Então, e achei interessante, costuma falar coisas positivas sobre a empresa, na realidade aqui não é sobre a empresa, né? É sobre Londrina, me perdoe. Sinto orgulho e faço questão de demonstrar isto. Então, é 70%. Se a gente considerar que 70% é uma média de passar, né, nas escolas no Brasil, de 0 a 10, 7, né, a média eu passei de ano, pelo menos na minha época era, não sei agora, a gente passa de ano, mas a gente passa, assim, meio, né, bem no limite, mas a gente passou, as pessoas costumam falar bem de Londrina. A segunda questão, tem intenção de permanecer em Londrina, olha que bacana, 86,2% não desejam sair de Londrina nos próximos 12 meses. Então, significa uma coisa muito importante, mesmo que eu não fale muito bem, eu desejo permanecer. E agora, pegando o terceiro comportamento, que é empenha-se para entregar os melhores esforços.
Tem uma pergunta na pesquisa que fala se você teria interesse em se engajar em alguma causa na cidade de Londrina. As pessoas, 74,2% diz que não. E isso me chamou a atenção, mas isso é natureza humana, né? Eu posso criticar, mas eu aderir, ter um comportamento, uma proatividade, fazer algo, aí é outra questão, né? E se sim, quais causas você gostaria de se engajar? O meio ambiente, a educação, proteção de animais veio bem importante, eu achei, moradores de rua, proteção de animais, ou seja, a sociedade está meio estranha, eu estou mais valorizando o animal do que o meu próximo, né? O morador de rua, que é um ser humano como eu. Mas, enfim, é uma análise que eu fiz aqui, vocês me perdoem, mas é assim que a gente está enxergando hoje o mundo, né? O ser humano, alguns valores. Enfim, meio ambiente e educação. Então, o que eu chego à conclusão? Que esses dois temas são temas que podem mobilizar, iniciar a mobilização das pessoas para se engajar em algo, fazer alguma coisa a mais por Londrina, né? Não que isso seja uma tendência, mostra pelo menos algum caminho, se vocês quiserem. O esporte é 9 também, esporte é uma coisa bem interessante, eu achei. Agora, empreendedorismo, assistência social 3,2. Então, se buscar fazer o engajamento por meio social, a gente vai ter dificuldade, sabe? É meio que murro em ponto de faca. Porque o que a gente vê, o comportamento das pessoas, é que você tem que ir no flow que as pessoas estão. Porque se você for criar alguma coisa, o esforço é muito maior. Eu vou dar uma analogia para vocês. Por exemplo, o Facebook, não estou fazendo propaganda para o Facebook de forma alguma, mas ele enxergou um nicho de mercado que era o mundo interno das empresas. Então, existe hoje um produto deles que chama Workplace, que é uma rede colaborativa, é o Facebook interno, para colaborador. E isso paga, né? Isso é um bom investimento, inclusive, das empresas. Por que ele dá certo, esse Workplace? Porque as pessoas já estão habituadas, já têm um comportamento na rede social fora. Então, fazer a adesão dentro é mais fácil. O que eu quero, fiz essa analogia de comunicação com vocês, se as pessoas já estão tendendo a alguma coisa, é mais fácil do que a gente mudar tudo, porque você pega esse caminho e vai fazer a transformação que vocês precisam. Depois a gente pode conversar mais sobre isso. E as maiores preocupações do londrinense, segurança, bem natural, né? Segurança está aqui no nosso sistema réptil de sobrevivência, e isso é natural. E moradores de rua, tá vendo que moradores de rua também causa preocupação, emprego e tráfico de drogas. Se a gente colocar tudo isso, talvez, na mesma página, eu vou mostrar para vocês um gráfico também que a gente tem, mostra que está tudo no nível de segurança, né? Moradores de rua, será que é a questão social, ou por quanto eu me sinto insegura perante um morador de rua, que eu posso achar que tem droga ali envolvida, enfim. E os itens mais positivos, aqui eu achei graça, asfalto, né? Então, não é qualidade de vida, não é lazer, não é saúde, é asfalto. E a segurança veio em terceiro lugar. Então, educação também tem um item importante, trânsito, habitação, mas o asfalto eu achei engraçado até, né? Não entendi muito bem, mas... Interromper, esse é do quê? Esses são os indicadores, o caderno de indicadores, o Luiz pode falar melhor sobre o caderno. É uma pesquisa que é feita com londrinense e que o Fórum Desenvolve Londrina fez. Não, eu tô anotando tudo porque eu tô achando impressionante, tá? Lá no site... Mas essa do asfalto, educação e segurança, qual que era a pergunta? Aqui, a pergunta está aqui. Levando em consideração os aspectos mencionados abaixo, 3 itens que você considera mais positivos em Londrina. Entendi. Viu, Valquíria? Vai anotando aí as tuas perguntas e depois, no final, a gente faz junto, né, para ela, e eu vou passar o link desse caderninho. Isso. Legal.
aí Nossa. no chat, vou passar no chat. Tem muita informação, esse caderno tem muita informação para vocês trabalharem. Bem interessante. Aqui eu busquei algumas telas lá para trazer contexto aqui para a gente, tá? E quais os possíveis causas desses indicadores estarem aquém do que se espera, né? Alguns a gente passa de ano, mas a maior parte a gente não passou de ano. Então, os londrinenses estão menos engajados nas causas londrinenses do que o Fórum Desenvolve Londrina deseja, né? Aqui eu vou trazer outra pesquisa para vocês para dar um contexto. Por que eu trago outra pesquisa? Essa pesquisa ela é feita há mais de 21 anos, em 28 países. Eu mostrei no Fórum Desenvolve Londrina, eu acho que foi abril, eu mostrei a pesquisa do ano passado e eu atualizei ontem a deste ano que saiu essa semana. Ela foi feita em maio. Essa Edelman é uma agência de comunicação, de relações públicas global, ela é muito confiável, ela é autoridade em reputação no mundo, e ela faz essa pesquisa, então, todos os anos. E o ano passado ela fez em outubro, e agora essa pesquisa é fresquíssima, gente, saiu em maio, é de maio, tá? Então, qual é a instituição mais confiável? Essa bandeirinha aqui de baixo, desse quadrinho, vocês percebem que tem o Brasil ali, porque tem de todos os países, mas eu fiz o recorte do Brasil. A instituição mais confiável hoje não é governo, não é mídia, não é imprensa, né, é o meu empregador. Então, a gente percebe, ontem nós tivemos, na segunda e terça, nós tivemos um fórum que chama as empresas que melhor se comunicam, e pessoas, gestores de comunicação das grandes empresas do país, se falou muito sobre a importância da própria empresa pegar a informação e falar para o funcionário, porque na pandemia ficou tudo tão truncado que a gente não sabia se confiava em qual telejornal, em qual jornal, porque a pandemia virou uma questão política, né? Sou contra, sou a favor. Se não acreditava no governo, enfim, ficou, e aqui mostra o resultado, que o meu empregador é a instituição mais confiável. De maneira geral, as empresas eu confio mais. As ONGs, 57%, a mídia, 46%, e o governo, 37%. Né? A gente percebe que o governo vem caindo ano a ano aqui do Brasil. 2 pontos percentuais, mas ele vem caindo em termos de confiança, tá? Quais são os líderes da sociedade que a gente mais confia? Líderes governamentais, nessa pesquisa de maio, caiu muito. Agora, o que mais caiu foram líderes religiosos e CEOs. Mas, mesmo assim, o CEO é o presidente da empresa, né? Ele ganhou um percentual de 73%. Eu confio também em cientista, para falar sobre pandemia, né? Então, a gente percebe que os jornalistas, eles perderam, aqui ganhou um pouquinho mais da última pesquisa que foi feita o ano passado, então a imprensa, de repente, com me parece, né, a percepção que eu tenho, com a consistência que foi dando as informações, cresceu um pouco, mas mesmo assim, né, não cresceu tanto. E a pandemia abre oportunidade de um futuro melhor. Interessante é que 31% não vê nada de bom na pandemia, né? É tudo ruim. E 69%, apesar de ser horrível, essa pandemia vai ocasionar valiosas inovações e mudanças para melhor na maneira como vivemos, trabalhamos e tratamos uns e outros. Bem interessante que a fala, eu não contei quantas falas, mas talvez 50 pessoas que eu ouvi nos últimos 2 dias, falando de comunicação, né, que é o meu universo, nas empresas, o quanto se falou que a pandemia é tudo de ruim, mas os aspectos que a gente aprendeu, que a gente acordou na realidade e que a gente evoluiu na pandemia. Para comunicação com colaboradores, a gente evoluiu demais, demais, demais. Então, em alguns setores, houve esse avanço. Então,
há uma confirmação geral aqui com esses 69%, né? Ó, melhorias no nosso sistema de saúde, 58%, maior preparo para futuras pandemias, 56%, inovações acerca de como trabalhamos, 52%, acelerado o desenvolvimento de tecnologias, 48%, e mais atenção às mudanças climáticas, 33%. Então, temas que a gente não falava antes da pandemia, ou que eram tabus, a gente voltou a falar, a gente começou a falar. Por exemplo, fazendo um parênteses, eu sempre faço parênteses, né, em saúde. Nós nunca falamos tanto de saúde no mundo empresarial como a gente fala hoje. Antes, a gente falava de saúde, de ergonomia, cuidado com cortar o dedo, acidente de trajeto, era mais nesses aspectos da saúde que a gente falava, né, preventivo e corretivo. Preventivo para o colaborador não se machucar, e corretivo se acontece algum acidente, etc. e tal, com as áreas de segurança do trabalho, para que isso não voltasse a acontecer. A gente está falando de saúde o tempo todo, e em todas as conversas. Isso estou falando que os presidentes estão falando, que as áreas chave da empresa estão falando, e a gente está falando de saúde física, saúde mental, saúde emocional e saúde espiritual, né? Como é que eu vou ser um ser humano mais integrado, mais holístico? Então, a pandemia trouxe o ser humano para o centro. Eu fico até meio emocionada disso, mas isso que aconteceu de fato, que a gente acordou e percebeu o que a gente estava fazendo com a nossa vida. E o que a gente vai fazer daqui para diante, né? Isso que eu acho que a gente tem que ficar atento. Um outro dado que esse estudo da Edelman traz, pares especialistas e CEO do empregador, que é o presidente, né, são os portas-vozes de maior credibilidade. A gente tem percebido, e esse índice, uma pessoa como você, ele muitos anos, ele vem se mantendo forte. Então, meu vizinho tem mais importância, fala para mim algo que eu acredito mais do que o CEO, do que, né, o que o presidente da minha empresa, ou que o padre, ou que um outro especialista. A pessoa, por isso que os influenciadores, os influencers digitais fazem tanto sucesso, porque é natural que um ser humano como eu, né, eu enxergo ele como ele tem mais crédito, porque ele tem as minhas dores, ele tem as minhas aspirações. E continua forte, mas o que é mais forte não aparece aqui na pesquisa, eles não, mas eu sei por estudos que a gente faz, é o líder imediato. O líder imediato nas organizações é o principal influenciador e é o mais confiável das pessoas, porque é ele quem contrata, ele quem demite, ele quem promove, ele que tem uma influência na vida da pessoa até mais que o colega. Então, esse dado, a Edelman não pesquisa, não colhe, mas ação integrada, a gente faz isso há muitos anos e ele tem mais influência que o próprio presidente, né, o líder imediato. E, por fim, 9 em cada 10 brasileiros ainda estão com mentalidade da pandemia. Na realidade, no começo da pandemia, as pessoas tinham mais medo de perder emprego, né, o dado da pesquisa mostrava, do que propriamente pegar a doença, né, no Brasil. Hoje ainda há uma mentalidade. Sinto que a pandemia, em grande medida, ficou para trás. Estou aproveitando cada oportunidade para retomar minha vida pré-pandemia o mais rápido possível. Mas ainda eu estou pensando na pandemia. Então, a gente não tem como não pensar, né? E o Brasil está lá, o primeiro com mentalidade de pandemia, e a gente só se fala nisso, gente. Eu não sei, entre os colegas, né, os familiares de vocês, mas no mundo do trabalho só se fala de pandemia, quem pegou, a gente tem um fenômeno que a gente chama rádio peão, rádio corredor, é boato, é conversa, a gente tem feito muitas pesquisas e eu pergunto, qual é a notícia da vez da rádio peão? É Covid, né, então ela realmente está na nossa vida o tempo todo. E agora, a conclusão da Edelman, dessa pesquisa, é um rumo a um mundo pós-pandemia. Então, a recomendação, atue em parceria,
As empresas mostraram ter um valor inestimável na pandemia, mas não pode solucionar todos os problemas sozinhas da sociedade. Na realidade, existe uma expectativa dos pesquisados que as empresas vão resolver as dores todas da sociedade, e a gente sabe que não, né? Que vocês, poder público, vai conseguir, junto com o poder privado, né, e junto com todas as instituições, resolver essas dores, mas sozinho ninguém vai conseguir. Lidere no que tem expertise. As empresas devem fazer escolhas e liderar no que tem expertise. Empregos, qualificação, salários justos e inovação, além de continuarem tomando medidas de inclusão e sustentabilidade. Inclusão social, diversidade. Agora, nesse mês de junho, nós fizemos muitas campanhas, e não são campanhas de comunicação como no passado, a gente faz, respeita a diversidade, respeita a etnia, sexualidade, enfim, não é isso não, são movimentos, de fato, entrou na meta. Então, a inclusão e a diversidade passaram a fazer parte do negócio, né, porque existem dados aí de pesquisa que quanto mais a empresa for inclusiva e diversa, mais inovação ela vai ter. Então, isso, de fato, entrou na pauta, e sustentabilidade também. A pandemia deixou isso muito importante, e que não é fazer um discurso de sustentabilidade. A gente percebe que há movimentos de sustentabilidade, de gerar menor impacto social e ambiental. Clientes empregados são responsabilidade número 1. As empresas devem priorizar clientes e funcionários, seus stakeholders mais importantes, que são seus públicos mais importantes. Então, cliente, sim, porque sem o cliente eu não consigo, né, não tem razão da minha empresa existir, mas funcionário passou a ser muito importante. Tanto é que a gente vive isso em comunicação interna. Governo deve liderar em relação aos desafios estruturais. O envolvimento do governo é essencial em questões amplas da sociedade, tais como vacinação, privacidade, a lei da LGPD, né, a Lei de Proteção dos Dados, está aí, ela começa em agosto, ela é severíssima, desigualdade de renda e mudanças climáticas. São pautas extremamente robustas, né, para o governo liderar. E agora, mudando de assunto, a gente tem o que está acontecendo neste minuto na internet. Nós estamos falando de 69 milhões de mensagens sendo enviadas nesse minuto enquanto eu estou falando para você, ou por Messenger ou por WhatsApp. São quase 200 milhões de e-mails enviados, gente. Mais de 4 milhões de buscas no Google. Então, nós estamos mais de 208 mil pessoas participando em reuniões pelo Zoom, sem contar Meet, Teams, outros. O que acontece com isso? Por que eu trouxe isso? Porque as pessoas estão infoxicadas. Esse infoxicada é um termo que foi criado pelo Alfonso Cortellá, que é um físico, e ele significa exatamente como estamos hoje. Nós temos tanta informação que a gente está difícil pensar qual é a nossa informação prioritária, em quem acreditar. Então, o mundo está assim. E isso é uma questão que a gente está trabalhando muito em comunicação. Menos é mais. A gente nunca teve tanto conteúdo para trabalhar com os colaboradores. A gente brinca, fala, coitado dos prezados colaboradores. É muita informação. E eu, como cidadão aqui fora, também. Então, o que eu faço? Eu entro numa bolha e começo só a ouvir o que eu quero, as políticas que eu quero ouvir, porque eu acabo fazendo também o que o mundo da mídia está dizendo, que é o cancelamento, né? Eu estou começando a cancelar, cancelo marca, cancelo mídia social, porque eu não estou aguentando, eu estou adoecendo, eu estou muito ansioso. Então, nessa confusão toda, a gente fica se perguntando, as organizações têm acompanhado esse cidadão colaborador? A gente tem olhado isso com cuidado? A gente começou a olhar. Pela primeira vez, eu percebo que mais do que discurso está sendo prática. Eu sou otimista, mas eu vejo que está sendo prática mesmo. Os profissionais que estão lidando com comunicação, nós estamos muito sensibilizados, porque a gente precisa ajudar o ser humano, o nosso colega, a conseguir enxergar
que a vida dele é mais que informação, né? E isso a gente está trabalhando já. E o que o engajamento tem a ver com isso? Né? Eu vou me engajar no que causa. Vou me engajar no quê? Né? Se tem tanta coisa para eu olhar. Eu vou mostrar aqui para vocês como que o colaborador percebe a comunicação, mas na realidade é como nós enxergamos. Quando eu estou falando aqui para vocês, vocês estão, o que eu tenho com isso? Vocês estão fazendo as conexões de vocês com o que eu estou falando. Então, a comunicação é sempre a partir do outro, nunca é a partir de mim, é o que o outro ouve. Então, quando eu ouço a comunicação, quando eu passo uma informação na organização, primeiro a gente tem que pensar em quem é o nosso interlocutor, quem é para quem nós estamos passando a informação, assim como vocês. Então, quando eu estou falando com o meu cônjuge, enfim, com uma outra pessoa, o que importa na comunicação é o outro. E é sempre do micro para o macro, né? A gente costuma falar sempre muito do macro, mas em comunicação funciona sempre do micro para o macro. Então, isso aqui é uma informação que eu vou passar para vocês, porque isso é bem importante, que a gente sempre tem que pensar na comunicação, não o compás quer, mas o que nós queremos das pessoas. Então, o você é mais importante que nós, né, que é quem está gerando o conteúdo. Eu vou trazer aqui para vocês um conteúdo que eu criei entre 2016 e 2017, que é a Comunicação Interna 4.0. Quando eu criei, ela foi criada, ela é fundamentada na Quarta Revolução Industrial. A Quarta Revolução Industrial é a primeira vez na história que nós estamos sendo criadores do futuro, e sabemos que estamos sendo criadores do futuro, porque as outras 3 revoluções anteriores, nós passou a revolução, e os historiadores, olha, aquilo ali foi importante, ou aconteceu uma revolução importante. Agora nós estamos participando dessa revolução. Então, o que é? Eu estou colocando, categorizando, tá tudo certo, gente? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem, pode continuar. Tá, eu classifiquei, para a gente chegar na 4, eu classifiquei as outras 3 anteriores. Então, essa 1.0, ela começa lá nos anos 80, quando o Collor de Mello, aquele louco, na minha opinião, enfim, ele fez ele teve uma iniciativa extremamente louvável, que foi abrir o Brasil para a globalização. Quando ele abriu, a gente percebeu a quem as organizações estavam, as empresas estavam com seus produtos. Então, a gente correu para trabalhar com educomunicação. Uma segunda coisa que impactou, um outro fenômeno que impactou aqui, nesses anos 80, foi o sindicalismo, né? O ABC paulista, principalmente, começou ali, nas montadoras, o PT, onde o PT nasceu, e se fechava a fábrica, tinha greve, era uma confusão. E as empresas começaram a falar para os seus colaboradores, mas a empresa fala, o sindicato está falando isso, e mais assim, numa questão mais reativa. Então, a comunicação 1.0, ela é reativa, porque ela dá satisfação em relação às boas práticas, né, por causa do sindicato, e também correr atrás da qualificação das pessoas, do processo. Nunca se fez tanto qualidade total como nos anos 80, anos 90. A gente passou a década dos anos 90 trabalhando com qualidade total. E isso impactou em comunicação, né? A gente começou a ter o jornalzinho, o quadro de aviso, a gente começou a avisar, contar para as pessoas o que estava acontecendo. Um outro momento foi a comunicação 2.0. Essa comunicação é baseada na Web 2.0, esse nome eu me inspirei, e já começou a interação, porque foi quando chegou o Orkut no país. Então, as pessoas, eu posso ser emissora, eu posso emitir minha opinião, tenho ouvinte, então deixa de ser os grandes jornalistas, os meios de comunicação de massa, televisão, rádio, jornal, enfim, os tradicionais, e já começam as pessoas comuns, como eu e você, ter uma opinião, e a sua opinião poder ser compartilhada. Isso gerou uma interferência na comunicação com as organizações, lá dentro. O que a gente passou a fazer?
Pauta de face a face, pauta de conversa líder-liderado, café com o presidente, então a gente começou as conversas, uma conversa aqui, uma conversa ali, a gente começou a conversar, em vez de só o jornal da empresa, só o quadro de aviso, eu só informo, porque comunicação é uma via de mão dupla, eu já começo a me comunicar, né, eu com o meu colaborador. A 3.0 é aqui que nós estamos hoje. O que aconteceu? A grande maioria das empresas no Brasil estava na 2.0 antes da pandemia. Ela falava, mas de uma forma sem ferramenta estruturada para o colaborador falar. Poucas empresas tinham uma ferramenta para o colaborador falar. Com a pandemia, muitas empresas precisaram, né, redes de supermercado, varejo principalmente, telefonia, implantaram plataformas colaborativas. Essas plataformas são os aplicativos, são redes, igual nós temos aquilo que eu falei, Facebook, o próprio Instagram, e outras tantas ferramentas colaborativas, né? Vocês, nos trabalhos de vocês, talvez vocês tenham alguma dessas ferramentas, dessas plataformas, como eu, colaborador comum, posso publicar. As pessoas começaram a passar a ser emissor, e hoje elas já são emissores. O que diferencia da 4.0? Na 4.0, tudo vai ser digital. Hoje, quem está no comando ainda são as áreas de comunicação interna, de recursos humanos, nessa conversa, moderando essa conversa, valorizando o que é mais importante. Mas na 4.0, gente, aí não tem limite, né? Eu imagino que todo mundo vai ter o seu poder, todo mundo vai contar as suas coisas, e o profissional de comunicação vai ter que se reinventar, né? Se ressignificar, é isso que eu tenho falado. E a grande característica da comunicação interna 4.0, e ficou muito clara nesse evento que eu participei, eu dei palestra na segunda, e depois foram uma fala que foi muito, muito, muito replicada, foi essa fala aqui, que quando eu criei, eu conseguia perceber, quanto mais tecnologia nós tivermos nos meios de comunicação, nos canais de comunicação, mais touch, mais contato nós precisamos nos nossos relacionamentos na comunicação, para fazer um processo assertivo. Então, nós vamos ter muita tecnologia, mas quanto mais tecnologia, mais eu tenho que cuidar do ser humano, né, do afeto. E isso porque tem esse arquétipo do ser humano que a gente trabalha, com esse conceito que é o ser humano integrado. O que ele tem a ver com comunicação? Vejam bem, nós somos seres humanos do pensar, a gente é um ser humano que pensa, sempre fomos, né? Mas o mundo dos negócios sempre usou esta dimensão só, do racional, do conhecimento. Esse pensar representa o passado, que eu já conheço. O sentir é emocional, e ele é polar. Eu estou falando aqui com vocês, a comunicação é sempre no tempo presente. Acontece no tempo presente. Vocês vão colocar na caixinha. Estou gostando do que a Devani está falando ou não está fazendo sentido? Isso é bacana? Isso não é bacana. Vocês estão sempre, a gente, como ser humano, né? Quando eu falo vocês, eu me incluo. A gente está sempre colocando isso nessa coisa polar, porque é quente. E é representado pelo nosso tronco, pelo coração, sistema rítmico. Então, o sangue, né? O sangue ferve. É emoção, é a comunicação. A comunicação não verbal, ela é mais importante do que a comunicação oral, ela me comunica mais. Por isso que a pandemia deixa a gente um pouco angustiado também, né? Essa questão de eu não conseguir manifestar, não enxergar exatamente o outro, porque a comunicação não verbal é a mais poderosa. E o querer é o comportamental, tá? Ele é representado pelo sistema metabólico motor, mãos, né? Por que não vai lá e põe a mão na massa? Por que não vai lá e dá o primeiro passo? E estou digerindo alguma coisa, não estou não sei se eu vou fazer isso, é o meu comportamental. E eu só faço alguma coisa quando eu consigo conectar e passar pelo coração. Os neurocientistas já provaram isso, que as nossas decisões são mais que 98% emocionais, alguns já estão falando que elas são 100%, e eu coloco no meu racional só para, né, fazer o álibi racional, só para fazer a justificativa, checar, tá, então eu vou fazer isto, porque faz parte, porque isso é certo,
na realidade, o pensar, ele cria representação de um fato. Então, quando eu estou falando com alguém, eu tenho que falar o óbvio, porque o óbvio, para mim, não é o óbvio para o outro. Eu tenho educação diferente, eu tive uma família diferente, eu tive uma vida diferente, moro em lugar ou país diferente, eu tenho uma cultura diferente, tenho outro tipo de entorno, de ambiente. Então, um ser humano é completamente diferente do outro, mesmo que estejam, às vezes, na mesma família. Quem tem os filhos de vocês, eu tenho 2 filhos, são completamente diferentes. Então, a gente tem que falar o óbvio. E depois que eu coloquei a minha motivação, tá fazendo sentido, sim, para mim, a informação, vou acatar a informação e daí eu vou mobilizar para ação e para transformação. Então, aqui a gente brinca que é uma receita de bolo, só que para ser humano não tem comunicação, não tem uma receita de bolo, mas é um caminho. Quando a gente faz comunicação, a gente trabalha com essa metodologia na ação, principalmente nesse momento de tanta informação, de todo mundo tão hiperconectado. Você tem que saber exatamente qual é o foco, o que você precisa passar de informação. Então, em comunicação interna, a gente usa o que a gente precisa que o outro faça, qual é o nosso desejo. Tá claro isso? Tá planejado na nossa cabeça? Como é que eu vou tocar o coração? Como é que eu vou envolver a pessoa nesta minha mensagem, para que ele faça algo? E, por fim, só por fim, quais informações as pessoas precisam? Na realidade, a gente passa muito contexto, muita informação. No passado, a gente tinha falta de informação. E a falta de informação, ela gera boato, gera insegurança. O excesso de informação, ele ele cristaliza o ser humano. Eu não sei o que eu faço. Fisiologicamente, eu não dou conta, meu cérebro para, né? E eu não tenho aonde ir. Eu não sei o que caminho tomar. Então, nesse momento, menos é mais em comunicação, e a gente precisa saber muito qual é o nosso objetivo com a conversa para passar a informação certa. E os motivos que destroem as pessoas, o comprometimento, o engajamento das pessoas, o do racional, elas não entendem o que a empresa está tentando fazer, onde elas podem se encaixar. No emocional, elas não se sentem parte ou valorizadas na empresa. E ser ouvido é uma das questões que as pessoas mais se sentem valorizadas. Nossa, eu fui ouvido, então eu sou importante. E comportamental não sabe muito bem o que fazer. Então, eu faço lá meu trabalho, mas eu não sei qual é o propósito da empresa, não sei qual é o desafio, quais são as metas estratégicas, aí eu vou me definhando, sabe? Não vou entregar o melhor de mim, não vou me engajar. Então, aqui tem as pontes que unem os colaboradores. Então, eu falei desse ser humano, eu dei o contexto das pesquisas, e eu estou entrando daí no micro. A gente tem o que trabalhamos também com o ser humano integrado e com a excelência empresarial nos 4 níveis da organização: recursos, processos, relações e identidades. Aqui eu vou mostrar para vocês o que significa isso na prática. Quando eu falo lá, naqueles índices do caderno de indicadores que o Fórum Desenvolve Curitiba criou, fez, pesquisou. Fórum Londrina. Fórum Londrina. Tá, obrigada, Liz. Está aqui no nível segurança, lembra que eu falei? Então, esse nível é a ponte da motivação e segurança, é o nível do recurso, é tudo que é físico, é prático. Eu estou falando de salário, eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de segurança física. Agora, colocando no universo de vocês, eu estou falando de segurança da minha cidade, eu estou falando de segurança mesmo, de moradia, e isso é físico, isso é o mais tangível que a gente tem. A segunda dimensão é processos. Então, eu tenho dedicação. A ponte que me liga é dedicação. Nossa, vocês devem conhecer, vocês mesmos são assim, putz. Professor. Quer alguém mais dedicado que o professor? Porque gosta do que faz. Médico gosta do que faz. Então, a gente vê aí alguns casos, né, que não gostam muito do que faz, a gente fica meio frustrado. Por que a gente não fica frustrado, de repente, com outro profissional que faz mais ou menos o que gosta? Porque tem a ver com o processo, porque o processo de ensinar o outro, de dar conhecimento para o outro, salvar a vida do outro, é muito importante, né? Para a gente é um valor nosso, do ser humano, de maneira geral, importante. Então, é o nível da dedicação. A terceira
é o nível da motivação. A pessoa é muito motivada porque ela encontra um ambiente favorável. Eu estou falando no nível das relações. Aqui eu estou falando de clima organizacional, eu estou falando de comunicação, né? Eu tenho amigos aqui na minha empresa, eu estou falando do líder do presidente, estou falando do meu líder imediato, é uma pessoa que eu confio, uma pessoa boa de se trabalhar. Eu estou falando de reputação, é uma empresa que eu tenho orgulho de trabalhar, que ela é uma empresa que faz tudo corretamente na sociedade. Eu me sinto motivado. E, por fim, gente, o mais sutil, mas muito importante, é a identificação. Eu não fico num lugar se eu não me identifico. Então, aqui eu trabalho muito com as áreas de recursos humanos das organizações, e eu digo sempre, é pouco provável que uma pessoa que não tem identificação com a empresa entre na empresa. Ou porque o RH, né, já barra ali, ou porque a pessoa nem se candidata, não tem me parece que essa organização não tem a ver comigo. Mas se entra, ela fica pouco. Então, isso é a ponte, vamos dizer assim, a primeira que resolve, porque ela é uma ponte que, se não tem a ver com o meu valor, eu vou dar um jeito de sair. Mesmo que eu acho que vai sair, a gente pensa que a pessoa saiu por R$100, muitas vezes, né? Um operador, por exemplo, mas vamos olhar se é isso mesmo, se de fato foi os R$100. Claro, como ele vive muito nesse nível né, na pirâmide de Maslow, daí no nível mais baixo, básico da pirâmide social, claro que isso impacta, mas essa identificação é bem importante. E os temas que a gente trabalha em termos de comunicação, para dar esse equilíbrio nas relações com as pessoas, nas pontes com as pessoas, deixar essas informações equilibradas. Então, eu volto a falar, chamar a atenção de vocês aqui para a segurança dos indicadores. E essa matriz me diz o seguinte: quanto mais eu quero influenciar na comunicação, quanto mais eu quero influenciar pessoas, eu preciso, não é colocar uma matéria no Jornal de Londrina, ou falar um spot no rádio, ou colocar nos canais, nas mídias sociais. Não, para transformar comportamentos, eu preciso envolver, consultar, ter diálogos, eu preciso fazer comunicação face a face, preciso fazer fórum, ter trocas, porque daí sim o ser humano vai mudar comportamento. Então, informação, eu uso canal impresso ou audiovisual. Se eu quero dar um calor, se eu quero conectar alguma causa, eu posso fazer grandes reuniões, grandes eventos, de preferência presencial, mas o virtual está mostrando muito, que está dando muito certo. Agora, se eu quero transformar comportamento, retorno para vocês. Eu preciso ter conversa, diálogo. E é isso, como estamos ressignificando a comunicação interna hoje. Então, mais do que contar uma história clara e convincente sobre as estratégias, as causas, precisamos envolver as pessoas. Comunicação, se diz que é 65% ouvir. Então, para ouvir, para envolver, a gente precisa ouvir as pessoas, eu preciso ter troca. E, quando eu envolvo, as pessoas aderem àquela causa. E os líderes do futuro, isso aqui é uma pesquisa, esse dado de uma pesquisa, os líderes do futuro é uma agência espanhola, também global, ela fez um estudo bem interessante, quais são os líderes do futuro, e quais verbos eles usam, e quais verbos nós, líderes do presente, utilizamos. É bem interessante. Os líderes do futuro, eles usam muito, foram feitos, mapeados os líderes jovens, pessoas muito jovens, que estão liderando as suas conversas nos seus ambientes. E eles mapearam todas as redes de conversa, todas as redes sociais desses líderes, tá? Foi essa a metodologia de pesquisa. Então, ajudar, compartilhar, sentir, participar. Quando um presidente antigo, né, tradicional, falou esse verbo, sentir, né? Não, né? Amar, perder, conquistar, aprender, encontrar, saber, buscar, compreender, ouvir. Os líderes atuais, nós de hoje, a gente usa verbo permitir, ganhar, usar, pagar, significar e parecer, tá vendo? São verbos bem diferentes. Então, esse estudo
mostra que os líderes do futuro estão começando a pensar a vida, as relações, os negócios de uma forma diferente. E 5 passos para engajar, né, para a gente finalizar aqui. Uma estratégia tem que ter propósito e fazer sentido para as pessoas. Se eu tiver uma estratégia ou de negócio, ou igual vocês, tem uma estratégia de atuação, ela tem que ter um propósito. Vocês, por si só, a natureza de vocês já tem um propósito. Isso tem que fazer sentido para vocês. Como a segurança é um tema muito importante, e paz, né? Enfim, todo o universo que vocês trabalham faz sentido para as pessoas, é já um ponto de saída. Tem que ser claro e consistente. Comunicação, o que eu faço fala tão alto que o que você me diz, eu não escuto. Então, a comunicação pelo exemplo é a mais importante. Eu tenho que envolver as pessoas, como eu falei para vocês. E não há mais espaço para parecer ser. Antes da pandemia, nós estávamos com muita pirofagia, nós estávamos com muita embalagem e pouca consistência. Está vindo abaixo, está desmoronando. Então, esse é um aspecto positivo que eu vejo nesse 1 ano e 3 meses que a gente está vivendo. Realmente, a gente precisa ser, e comunicação só vai mostrar o que a gente é, o que o outro é, o que a organização é, o que os comitês, enfim, o que deseja e o que está sendo feito mesmo de verdade. E uma frase aqui do Einstein: o mundo como nós o criamos é um processo do nosso pensamento, ele não pode ser alterado sem mudar o nosso pensamento. Então, a gente só vai mudar essa realidade que a gente vive hoje se a gente mudar o nosso pensamento. Muito obrigada, gente. Posso tirar da apresentação? Pode, por favor. Aí nós vamos agora passar para o pessoal poder fazer as perguntas, né? Você falou bastante coisa aí, então vamos passar para as perguntas. Eu vou começar, inclusive, viu, gente? Todos podem fazer pergunta, tem a mãozinha aí. Aí vocês vão levantando, que eu vou tentando dar uma ordem aí. Acho que o próprio Google Meet dá uma ordem aí. Viu, Adevani? Brilhante, né? Eu já tinha assistido, hoje você refalou e falou sempre de forma diferente, né? Ampliou ainda mais, né? E eu prestando muita atenção outro dia e hoje, nós somos um conselho de pessoas bem heterogêneas. Nós temos o pessoal que trabalha no governo, né, nas secretarias municipais, e a outra metade é da sociedade civil. E da sociedade civil também são de vários setores, né? Nós temos, por exemplo, segmento religioso, nós temos ONGs que trabalham violência contra a mulher, enfim, várias, né? Várias e várias. E aí a gente junta todo mundo num conselho, né? E vai fazer um trabalho de educar para a cultura de paz, que é o nosso objetivo, nossa missão, educar para a paz. Só que educar para a paz, né? Nós temos o professor Ney, que é o primeiro doutor, que fez um primeiro doutorado aqui no Paraná de Educação para a Paz, ele fala em 5 pedagogias. 5 pedagogias. Então, até para a gente, todos nós entendermos o que é educar para a paz, trabalhar, nós que estamos aqui, já é complexo. Para daí a gente passar para a cidade, né, é mais difícil ainda. Aí a gente é muito conhecido, porque é um dos eventos que aparece bastante, do abraço no lar. Fala, aquele pessoal que faz o abraço no lar, que dá a mão, né? Até quem é de Curitiba sabe que a gente faz o abraço no lar. Então, assim, mas a gente tem muitas atividades, a gente faz muitas atividades. E na sua fala de comunicação, achei bem interessante, que é o que a gente faz muito essa questão de estar junto, de feira, de abraço, de ir na praça, de dar a mão, aí as pessoas convivem, né? E aí começa a entrar na nossa missão, que a paz é a gente estar junto, que a gente viver em harmonia, tudo isso. Então, eu sei que você falou tudo de empresa, mas eu fui fazendo aqui a decodificação, né? Para como, num trabalho social, a gente possa fazer traduzir tudo que você falou, porque o que serve para uma empresa serve também para o Compass, né? A gente é um grupo, a gente tem uma comunicação interna. Essa história da informação que você falou é uma das grandes dificuldades nossas. Inclusive, no WhatsApp, a gente fez as regras, assim, ó, não fica pondo isso, aquilo, é muita coisa.
Ah, mas isso aqui é importante também para a paz. Gente, mas vamos focar aqui nas ações que nós estamos fazendo, tá? Porque senão você abre e perde. Bom, foi mais um comentário que uma pergunta, né? Quem já levantou a mão é a Silvia. Silvia, você quer fazer uma pergunta, um comentário? Oi. Deixa eu botar o fone aqui, fica mais... A Silvia e depois o Kleber aqui na minha negócio. Tá bom? Tá bem agora? Tá bem, Silvia. Tudo bem? Tá ótimo. Oi, Devani, que prazer vê-la. Estamos em 3 profissionais de relações públicas aqui. A Cidinha também é Relações Públicas formada pela UEL. Que bacana, gente. Pois é. E para todos, eu gostaria... Estou formada pela USP. Pela USP, mas... Da USP, Cidinha? Achei que era daqui. Nós fizemos um trabalho... Mas você é RP, né? RP. Nós fizemos um trabalho lá na ECA, é muito, muito legal. Desculpa, Cidinha, troquei tudo. Mas somos 3, né? O UEL, USP e FAAP. Eu fiz parte na USP, parte na FAAP, onde eu fiz carreira acadêmica. Enfim, mas não era disso que eu queria falar. O que eu queria falar era da carreira da Devani. A Devani, inclusive, foi homenageada em Curitiba, no outro ano, pelo Conselho, pelo valor do seu trabalho, reconhecido em Curitiba e nacionalmente. Ela, modestamente, não falou, né, das qualidades, mas é realmente uma pessoa preciosa nesse trabalho de comunicação, de integração. Acho que a maior parte de vocês sabe que, além de profissional de relações públicas, eu sou constelador, então o conceito de pertencimento vai até além, né? Vai do psicológico, etc., enfim. Parabéns, querida, você explanou maravilhosamente bem a evolução, e te digo até mais, alguém que está há 50 anos nessa estrada da integração, desde a AB, Assessoria Administrativa, lá em 1970. Meus parabéns pela fala. Aproveitem, perguntem mesmo, porque ela sabe, ela tem essa disponibilidade, esse sorriso, e depois eu vou colocar para vocês também a live que ela fez com a nossa presidente, com a Marilisa. Tenho certeza que tem muita coisa importante ali para todos. Um beijo, querida. Silvia, Silvia, engata aí e fala do Mídia de Paz para ela. Verdade, é isso mesmo. Depois o Kleber vai perguntar. Isso, fiquei encantada com o trazer ao chão de fábrica, que é onde eu gosto mesmo, essa questão do relacionamento público interno, e a gente trabalha isso muito no grupo, e para fora. Nós temos, a partir já de alguns anos, e agora colocando novamente, principalmente, né, agora muito necessário, o site também, que saiu também do Londrina Paseando, a ideia, né? O site mídiadepazparaná.org.br. Eu vou colocar aí no chat também, porque é um lugar para as boas ações, porque a gente só tem más notícias por aí, como você disse, o pavor instalado, né, pela grande mídia, e aí a gente tem a grande possibilidade das mídias digitais poderem divulgar as boas ações. Existem alguns outros sites, não são tantos, não, infelizmente, mas as boas ações acabam ficando para depois, vão ficando para espaços menores, né, de tempo, etc. Então, eu convido a todos, e muito especialmente a você, inclusive, porque nós estamos desenvolvendo essa pesquisa em relação a quem pode, né, e aproximação, quer dizer, não é só pesquisa, a aproximação, a ação que estamos andando aqui, especialmente no Paraná, é a aproximação com quem possa nos fornecer boas notícias, sabe? Notícias de realizações, coisas que mostram que, né, diria Roberto Carlos, a felicidade até existe. Né? Então, essa é possível. Quer dizer, é triste? É triste, mas há também
o sol brilhando, como eu digo. Você está em Curitiba, não tem tanta oportunidade como nós aqui em Londrina temos o sol e o céu azul. Quer dizer, você tem frio? Tem, mas tem sol e céu azul. Londrina é uma cidade para irradiar esse carinho. Então, fique à vontade com o mediadepazparaná.org.br e todos mais, né? Porque estamos crescendo e chegando mais longe com as boas notícias. Perfeito. Isso. Eu acho que mais mesmo, a gente tem que somar, né, e mostrar essa questão. A Maria Luísa, eu acho que ela é presidente do conselho hoje, né, do Magazine Luiza, ela tem essa fala, que ela é uma líder, né, muito importante no país, e ela tem essa fala aí. Marilisa, o nome dela. Maria Luísa. Bertolin, Não, do Conrep, do Magazine Luiza. Do Magazine. Sim, também estamos, em Mulheres do Brasil, né, Cidinha? Estamos lá, estamos firmes lá. Isso, e ela fala dessa questão de postar e compartilhar notícias boas, né? Porque eu sei como ser humano, a minha irmã é psicóloga, ela sempre falou que a gente gosta de saber um pouquinho da desgraça do outro, que a gente nos sentimos mais confortáveis. Mas isso é uma sombra nossa humana, né, gente? Não é bacana. Então, vamos tentar trazer luz a essa nossa humanidade e trazer essas questões mais positivas mesmo. Isso mesmo. Igual vocês, né? O trabalho de vocês, sem remuneração, possivelmente, e trabalhando para uma sociedade, gente, ó, não é qualquer coisa, né? Vocês sim que são heróis. E nós não temos vergonha de divulgar as boas ações, não. Ah, tem que divulgar. Kleber, faz a sua pergunta aí. Tá no mudo, Kleber. Desculpa, eu sempre confundo a mãozinha levantada com o microfone. Vamos lá. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Devani, pela palestra. De fato, é fantástico os conceitos que você apresenta. E a minha pergunta em 20 anos, nós tivemos a evolução da comunicação 1.0 até a 4.0 que você conceitua, né, de forma brilhante. Porém, ela é um conceito que ela existe, né, porém, na estrutura das organizações, né, uma organização da sociedade civil, ela perpassa uma organização empresarial também, né, a forma como ela estrutura, enfim, principalmente no que tange a hierarquia, né, como que nós, o chão de fábrica, a gente pode contribuir para que essa organização avance para uma comunicação 4.0? O que você sugere para que a gente possa estimular ou procurar mostrar para que a organização veja que isso internamente é relevante, ela contribui, ela engaja, né, ela transforma também a própria organização, né, que ela pode ganhar com isso, né? Porém, o processo decisório, ele é mais acima, né? Ele não está no chão de fábrica. Mas, pelo que você falou, é algo transversal, né? O que hoje é o ideal é o transversal. O que você sugere? Como que a gente pode provocar isso internamente? Então, uma cultura, essa empresa que você está me descrevendo é de uma cultura mais tradicional, né? Ela tem um negócio mais tradicional. As empresas que têm, por exemplo, as empresas de varejo, que eu fabrico de manhã para vender de tarde, nós temos clientes, empresas do varejo, e elas já mudaram, não porque elas são mais boazinhas que as outras, é porque isso é uma questão de sustentabilidade, como eu falei, né, no tripé ali na questão social, as pessoas mudaram. Não tem como eu trabalhar com quem tem filhos, jovens, enfim, geração Z, é a primeira vez na história que nós estamos vivendo com todas as gerações. Então, essas empresas que já estão trabalhando, muito poucos estão na 4.0, eu vou te falar que elas estão na 3. A 4.0 ainda eu vejo que é uma de futuro, mas já colaborativa, com uma comunicação mais transversal, elas estão fazendo isso porque elas estão ganhando. Né? Isso é valoroso, porque à medida que as pessoas têm ideias nos seus postos de trabalho, eu não preciso nem contratar uma consultoria.
o meu colaborador sabe qual é a solução do problema, então eu vou ouvir. Então, a minha sugestão para essa empresa sair do 1.0, 2.0, é ter uma pressão, uma influência, vamos dizer assim, uma influência que influencia os dois lados ganham, de baixo para cima. Buscar nunca o conflito, embora as grandes revoluções são feitas em conflito, mas hoje o mundo mudou tanto que não é assim, não. Buscar as conversas. Uma forma que eu vejo que é importante, que é prática, é fazer, por exemplo, concursos de ideias, pautas de reuniões. Desse formato, a gente consegue mostrar para a organização que vem boas ideias das pessoas, que as pessoas, no passado, eu não tenho como eu responder sua pergunta sem fazer uma análise maior. No passado, eu estou dizendo isso há 4, 5 anos, é um passado muito, né, gente? Vamos dizer, é logo ali. Gente. A gente começou a perceber esse movimento numa empresa de varejo, uma marca, que não, né, confidencialidade, contrato, não posso falar aqui, mas é uma marca muito, muito conhecida no mercado. E pela primeira vez nós vimos o fenômeno da influência, se os colaboradores eram os principais fontes de informação dos colegas. Mas a gente falou, gente, mas essa empresa não tem tanta rádio peão. E a gente foi detectar na nossa pesquisa, no nosso estudo, e a gente avaliou que era influência já. Eu lia no mural, eu contava para o meu colega, eu recebia minha informação, mas eu não interpretava do ponto de vista do boato nada. E eu ajudava a empresa a se comunicar melhor. Nessa mesma empresa, então a gente já viu o fenômeno vindo. E essa mesma empresa o utilizou. Porque nesse estudo que a gente fez, que essa é uma outra dica que eu vou dar para vocês, é ouvir as pessoas com pesquisa. Pode ser uma pesquisa de grupos de foco, pode ser, e levar para a diretoria. Claro que a diretoria tem que acolher e receber isso. Mas o que a gente percebeu? Que a empresa contratou uma consultoria muito poderosa e muito cara, porque eles estavam com problema numa linha de produção. E num grupo de foco, eu me lembro disso como se fosse hoje, era uma sala de treinamento, 12 pessoas, e um operador na minha frente, assim, do meu lado esquerdo, falou assim, contou esse caso, que ele sabia qual era o problema. Eu falei, mas você falou, né? Ele falou, não, ninguém nunca me perguntou, por que eu ia falar? Ele sabia, e depois, enfim, a gente contou e eles fizeram o trabalho lá e deu certo, porque eles foram ouvir. A gente conseguiu detectar, mas quantas vezes não se consegue detectar qual é o problema e as pessoas não são consultadas, não são perguntadas? Então, o que eu digo é, o ouvir é o mais importante, porque o ouvir você constrói pontes. Então, dá para fazer, assim, sensibilizar, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer alguns grupos de conversa, vamos fazer pauta de comunicação, líder-liderado, para ouvir, não só top-down. As pessoas mudaram muito. E a conexão, o engajamento e o ganha-ganha vem quando o outro se envolve comigo. Porque eu sempre falo que o colaborador não é o primeiro cliente da empresa, ele é a empresa. Então, essa noção, sabe, de cliente interno, eu não gosto muito, não. Porque ele é a empresa, ele está ali. E se ele não for feliz ali, também eu não gosto desse conceito de que a gente tem que ser feliz o tempo todo, é aquela coisa, felicidade no trabalho, felicidade em tudo, porque, gente, se a gente não tiver coisas desagradáveis e ruins, como que a gente vai saber que aquilo é bacana, né? Que aquilo é feliz? Mas, enfim, se eu me sentir bem, se eu for realizado pelo trabalho, eu sou é um grande caminho já para eu ter mais serenidade, sucesso como pessoa, como ser humano, porque a entrega pelo trabalho é uma das mais importantes. Claro que família, o relacionamento é mais importante, saúde vem antes de tudo, mas o trabalho é um meio que eu entrego para o mundo, é uma obra que eu entrego para o mundo muito poderosa. Então, é ouvir por meio. Não deu pesquisa? Então, vamos fazer na CIPAT, vamos fazer um concurso.
sabe, de melhores, de ideias, e as ideias vão ser premiadas. Criar oportunidades de ouvir as pessoas. Assim, sem levantar muita expectativa, e isso a cultura vai mudando. A cultura das empresas eu falo que eu estou vivendo 5 anos em um. Eu saí da faculdade em 84, nem perdi as contas. Estou igual a Cidinha, né? Faz muitos anos que eu me formei, mas eu vejo que mudou de fato, gente, no mundo do trabalho, no mundo dos negócios, como eu achei que eu não fosse ver. Eu achei que eu não fosse ver, sabe, eu sempre fui uma pessoa que, eu saí do mundo empresarial, quando eu entrei para a cadeira de agência, o meu desejo era trabalhar com comunicação interna, porque eu vim da área de marketing, e fazer a diferença dentro do universo da empresa. Porque ali eu acredito sabe, eu falo que é a Matrix. Sabe, se você consegue dar um passo ali, você consegue fazer algo para o mundo. Então, é possível, eu respondi, eu divaguei, né, mas... Não, foi bom, foi bom. A Dani tem que sair. Dani, você quer fazer rapidinho a sua pergunta? Muito bem, verdade. Peço desculpa, Luiz, aí de acelerar, mas a Devani é fantástico. Eu represento a Unicesumar aqui no Conselho e minha formação, sou assistente social, então eu adoro um indicador. Algumas vezes ele indica a dor mesmo. Né? Boa. Isso, é isso que nos faz caminhar. Quando é algo positivo, a gente comemora, mas quando indica a dor, é que a gente tem que fazer alguma coisa em cima disso. Eu tenho já alguns dados e sempre procuro acompanhar os indicadores que o Fórum desenvolve. Eu acho que é uma pesquisa bem imparcial, bem bacana de se olhar, e sempre aparece assim. Quem quer mudança? Muita gente quer mudança. Muita gente. Aí, quando vem o indicador, você se engajaria em alguma causa? Sabe? E não é diferente quando você traz algumas coisas, né? Eu vi que alguém tinha, quando falou da população de rua, a pessoa em situação... A Valquíria, né, Valquíria? Estou te vendo aqui. É muito contraditório. Então, eu sempre lembro daquele meme, quem quer mudança? Todo mundo. Quem quer mudar? Ou quem quer fazer alguma coisa? A fila fica bem pequena. Neste sentido, essas angústias que eu queria aprofundar, mas realmente não consigo, a sua fala ela é bem tranquila e você consegue conduzir para que a gente tenha as nossas percepções. Então, você não planta uma ideia pronta, você nos leva a. Então, muito bom. Luiz, pode trazer ela mais aqui, que a gente põe ela no potinho para a gente consultar. Nesse sentido, Devani, o que eu posso fazer? O que o Conselho pode fazer? Nesse sentido, que nós, esse ano, tiramos também o Luiz da zona de conforto dele. 20 anos de Compass, nós nos aventuramos aqui em Londrina a um curso chamado Educar para a Paz. Né? É um curso presencial que já existia há muito tempo, que o Luiz encabeçava esse movimento aí junto com os parceiros, e a pandemia não permitiu isso. Então eu vou parar minha vida por conta da pandemia? Não. O que eu vou fazer? Eu falei, vamos para o digital, meu querido. Luiz, não, mas não dá, porque é círculo de diálogo. Eu falei, tudo se adapta, né? E o Luiz deu esse passo muito interessante. Eu não posso deixar a vida passar, e nós estamos com esse trabalho, um grupo muito bacana, reunindo pessoas do Brasil inteiro, levando as pessoas também a refletir o que eu posso fazer. Olhar para esses indicadores e o que é que eu posso fazer. Então, não é uma visão simplista de paz ou romântica da segurança, uma visão romântica de vamos desarmar, porque é um mundo de borboletas, né, pombinhas brancas voando. Não, é estrutural. Os indicadores mostram isso. Então,
março, esse curso está rodando quinzenalmente, até setembro, reunindo pessoas de diferentes formações, e isso é fantástico. Os indicadores que indicam as nossas dores, eles também precisam nos colocar para caminhar, como diz Eduardo Galeano, né? Para que serve a utopia? A utopia serve para que a gente não pare de caminhar. Então, nesse sentido, ela me indica as dores, mas aí também estamos caminhando. Obrigada, Ok. gente. Luiz, esqueci alguma coisa, meu querido? Não, beleza, vamos lá. Aí vou passar Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Vou passar para a Cidinha. Antes da Cidinha, eu vou ler a pergunta aqui do Lino, que já é uma pergunta para a Devani, mas aí já fica pensando, Devani, vamos ver a Cidinha. Ó. Estou sem microfone. O Lino é do Instituto Roberto Miranda, que trabalha com pessoas com deficiência visual. E outras deficiências, né? Mas as empresas, pela necessidade atual, precisam de respostas urgentes. Esse processo de comunicação não é lento? Não mexe com o comportamento das pessoas? Parabéns pela sua apresentação. Eu passo para a Cidinha e depois ela já pode responder as duas. Uhum. Oi, Devani, muito obrigada pela sua presença, adorei realmente a sua palestra. Bom, vamos ser mais práticos se possível. O que você pode sugerir para nós melhorarmos a comunicação do Compass com a cidade e também com a rede do terceiro setor com a cidade? Como conseguir um maior engajamento do londrinense para a causa social? De uma forma muito simples, mas muito ampla, é envolver. Eu só vou... Confúcio já dizia isso, né? Eu só vou me engajar em alguma coisa se eu estou envolvido. Então, na causa, por exemplo, quando vocês me falam esse ritual do abraço, é criar rituais de maneira geral. Precisa ter a simbologia, mas é envolver as pessoas. Então, mas com coisas muito práticas. Se vocês forem... às vezes a gente tem uma dor na empresa ou uma questão mais difícil de lidar, em vez da gente entrar, contrapor isso, a gente pode pegar alguma coisa de aspecto positivo e sair por ali trabalhando cultura, clima, enfim. Dá para fazer isso, vocês criando rituais e conversas como essa, troca, ouvir de verdade e ir juntando pessoas. Dá trabalho? Dá trabalho. Comunicação é rápido, né? Já falando da pergunta do Lino, é tempo presente. Tem uma brincadeira, que não é tão brincadeira assim, comunicação, eu pego aqui um papel, amasso o papel de uma coisa que eu falo, né? Eu desamasso, ele nunca mais vai voltar a ser... Comunicação é assim, é uma troca, é presente e é contínua. E a relação não pode ser só de vez em quando, tem que ser sustentável. Então, a cultura, a gente falava, os especialistas de cultura, eu me considero um pouco especialista, mas eu não tenho estudo aprofundado acadêmico de cultura organizacional, falava de 2 a 5 anos. Eu estou dizendo que 2 a 3 anos a gente consegue mudar a cultura. Aí a gente conseguiu, na pandemia, tudo bem, que foi uma coisa diferente. A gente mudou muitas culturas até nossa, né? Nesse 1 ano e 3 meses. Então, Cidinha, já falando as duas perguntas, é envolver, é criar momentos de conversa, ouvir o terceiro setor, mas não adianta fazer tudo de uma maneira macro, sabe? É trabalho de formiguinha. Dá trabalho, mas eu sei que vocês estão há muitos anos fazendo esse trabalho, é buscar e ver, e atender, por exemplo, o ritual do abraço, vamos fazer uma feira assim, e fazer coisas concretas, com um planejamento, né, estratégico, vocês têm já a missão de vocês, a filosofia, o que a gente quer nos pilares, sei lá, envolvimento terceiro setor, envolvimento pessoas comuns da sociedade, sabe? Fazer um planejamento que Relações Públicas faz isso de uma forma muito boa, né? Ou vocês também, gestores, enfim, faz esse planejamento e cria ações concretas e não precisa ser muito grandes.
mas ações que elas vão convergir, né? Elas não são divergentes, elas convergem para o mesmo resultado. Se eu puder dar uma sugestão, eu acho que é esse caminho, não vejo outro, e é um caminho que vai aí demorar alguns anos, mas começar já, né? Vocês já começaram, na realidade, né? É interessante você falar, a Cidinha puxou também a questão do terceiro setor, né? Está aqui o Kleber, o Lino, eu, a própria Cidinha. A gente tem o núcleo do terceiro setor junto à CIL. A CIL tem um programa Empreender, né? Que não é da CIL, é de várias de associações, né? Mas a CIL tem aqui em Londrina, tinham 22 núcleos, né? E foi criado o núcleo do terceiro setor. A gente já está há mais de vários anos, 5, 6 anos nesse processo aí. Mas agora a gente formalizou, a gente fez o plano estratégico, e toda vez que eu participo da rede, daí é uma coisa minha, né? Eu vejo a rede sempre como um braço, né? Do Movimento pela Paz, porque tudo que as ONGs fazem, né? Pela sociedade, pelas crianças, pelos idosos, tem todos os tipos lá de organização, elas estão contribuindo para essa construção da cultura de paz no mundo. Então, na minha visão, a rede do terceiro setor é o Movimento pela Paz no terceiro setor, né? E hoje eles estão aqui participando, inclusive. Então, quando você fala de envolver, né, a gente tenta envolver todos os grupos de mais diversos setores, tudo isso, para que a gente possa realizar um movimento. E fazer junto, né? Eu vejo assim, ó, se a ONG, se o terceiro setor está fazendo X, está fazendo uma atividade, se juntar, né? Criar menos dispersão. Nesse momento de mundo, eu acho que nós precisamos de foco, de cocriação, colaboração e foco. Menos é mais. Parece que é uma frase feita que eu estou falando, mas é que a gente está com muita coisa. São tantas lives, tantos eventos, tantas informações, e o brasileiro é o que mais fica em rede social, gente, mídia. Eu não lembro, são 5 horas por dia, eu não me lembro mais esse dado, eu posso estar falando alguma besteira, mas é assustadora a quantidade de conexão que eu fico durante o dia, entendeu? Então, ou até durante a noite. Outro dia eu estava vendo nas minhas insônias o que eu vejo. As pessoas ficam vendo coisas de madrugada, sabe? Não, gente, isso não é higiene, como que é a higiene do sono, né? Desconecta, vai ler um livro, porque a transformação começa em mim. E se eu não trabalhar comigo para eu ser menos ansioso, menos conectado, como é que eu vou ajudar o outro? E envolver. A minha sugestão é menos eventos, menos rituais, porque o estudo que eu fiz também é que nesse momento a gente está falando de rituais de celebração, de comemoração, junto com o ritual de luto, né? A gente está, às vezes, no que eu tenho trabalhado de comunicação, um colaborador perde um familiar ou ele mesmo morre, e a gente precisa falar de uma outra situação que é para celebrar para os 99,99% das pessoas. Então, a gente está vivendo num mundo antagônico, o mundo VUCA, que se diz, e como que lidar com isso? Juntando esforços, trabalhando, e isso não pode ser mais discurso. Então... É isso mesmo. Não sei se... Eu resolvi a tua pergunta, o Cidinha e Lino. É por aí mesmo, eu acredito que você quer. Então, gente, você quer falar ainda, Cidinha? Não, né? Não, ok. Viu? Obrigada, a gente já está chegando às 10h36, né? E precisamos terminar, até a Devani tem compromisso, nós também. Se a Valquíria quiser fazer esse comentário que ela escreveu aí com o microfone, você quer fazer com o microfone, Valquíria? Sim. Não, só não queria delongar mais, mas eu queria agradecer a Devani, foi maravilhoso, folhas de anotações. Quando ouvi o seu currículo, eu já fiquei encantada, porque percebi que era uma pessoa inteligente e é tão gostoso ouvir, você fala com uma clareza. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, gente. Né? Me sinto uma pessoa privilegiada, colocando a minha conversa com vocês. Muito bacana mesmo. E vai ficar gravado, vai ficar para a eternidade aí. E aí a gente vai chamando o pessoal para assistir. Bom, então, 10h37, a gente vai encerrar. Viu, Devani, eu vou encerrar... Lisa, a Lilian tem uma pergunta.
Então vai, Lília, última pergunta aí, por favor. Tá sem som. Tá sem som, Lilian. Eu queria primeiro agradecer, né? Foi ótima a apresentação. E a minha dúvida é a seguinte: quando a gente tem boas ideias assim, na empresa, e o pessoal da chefia, assim, direta nossa, fica podando a gente, qual que é o jeito que a gente tem para resolver isso? Qual que é a sua sugestão? Por favor. Obrigada. De nada. Eu sempre recomendo que ir pelo viés da liderança é o mais indicado, mas você pode, hoje em dia, pode ir para outros interlocutores, pode ir no RH, pode, sem muito conflito, mas eu sempre vou falar porque eu sou pela paz, tá, gente? Eu acho que ir conversar com o RH, conversar com os colegas e achar um caminho não de pressionar o líder, mas de dizer as questões. Normalmente tem avaliação de desempenho, tem esses outros fóruns de desconversa, ter uma conversa mais franca e honesta, sempre é por meio da conversa. Não há outro jeito. E se não houver outro jeito ali mesmo, a empresa não tiver nenhum outro recurso de caixa de sugestão, de linha direta, né, de compliance ou de ética, porque às vezes tem esses canais, né, aberto, e daí dá para falar, sair para o RH. E claro, e perceber que vai ter um retorno, né, por bem ou por mal, mas eu tenho que ser protagonista das mudanças que eu quero ser no mundo, então eu tenho que, de uma forma assertiva, colocar a minha voz a serviço disso. Obrigada. De nada, imagina. O Luiz congelou? Eu acho que o Luiz travou. Ah, não, agora tá Oi, voltando. oi. Voltei. Tá voltando aqui. Então, eu falei que vou terminar a gravação. Volto. Eu vou terminar a gravação. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Luiz, Sim. não vai fazer o print da tela antes, pedir para o pessoal abrir as Vocês estão me câmeras? ouvindo ou não? Faz sinal se estiver ouvindo. Sim. Está ouvindo, tá. Eu vou interromper a gravação, vocês não precisam sair aí, mas é só a gente fazer um tchau para interromper a gravação, ok? Só um tchauzinho. Print. Olha, fazendo o print. A gente tem que acender o fogo.